Uma outra pergunta especificamente sobre uma empresa que fez uma campanha divulgando que faria uma promoção exclusiva para os seus seguidores no Twitter, mas quando eles enviaram o regulamento, só poderia participar pessoas de São Paulo. Os clientes da empresa de diversos estados criticaram bastante, pois não poderiam participar da promoção. Como que eu enxergo isso? Esse problema de você fazer ações de marketing, promoções, que são para uma determinada área, para uma determinada praça, e isso acaba sendo comunicado, a comunicação impacta uma praça diferente, que depois não pode ser beneficiada, atendida, também não é novo. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, o Twitter, as redes sociais, elas favorecem que você amplie as praças, mas já acontecia antes com a televisão, de você ter, por exemplo, um anúncio que seja para o país inteiro, que acaba sendo veiculado no Amazonas ou no Nordeste, e ele só era válido para São Paulo. O problema do Twitter a gente tem um espaço muito pequeno para falar sobre regulamentos, etc. Então isso também pode causar mais confusões na hora que você lança uma promoção. E ele atende todas as praças. E a gente não tem uma ferramenta boa hoje para segmentar geograficamente quem nos segue no Twitter. Então, o que eu aconselho para uma empresa desse tipo e para qualquer outra? Antes de lançar qualquer promoção, o primeiro tweet poderia ser justamente o link para o regulamento, ou vários tweets seguidos dizendo as diretrizes básicas do que vai ser a promoção. Isso evita que você tenha esse tipo de insatisfação. De novo, faltou o quê? Um alinhamento do que era com o que foi comunicado. Então, isso seria um processo interessante. Então, essa é a minha sugestão. A próxima pergunta algumas empresas utilizam robôs para adicionar e excluir pessoas do perfil e dar respostas automáticas. Então, é sobre robôs. O que você acha dessa prática, já que uma das características do Twitter é poder manter uma relação mais intimista e verdadeira com os consumidores? Então, o uso de robô é bastante polêmico no caso do Twitter, ou toda vez que você dá poderes para um sistema, para um mecanismo atuar por você. Tem os lados bons e tem os lados ruins. Um lado bom seria, eventualmente, você pode usar robôs para pesquisar palavras-chave que estão sendo faladas na sua área, por exemplo, marketing de busca, SEO, SM, ou qualquer coisa que você queira, e começar a seguir as pessoas que falam sobre isso. Isso é um jeito de você detectar assuntos interessantes e pessoas relevantes. Você depois pode dar um unfollow se você não gostar daquilo. Ou para você, todo mundo que falar o nome da sua empresa, qualquer perfil que citar a sua empresa, você pode dar um follow automático, também pode ser interessante. Agora, o problema do uso dos robôs é que as pessoas acabam deixando no modo automático sem controlar o que ele está fazendo. Então, você automaticamente seguir quem te segue, isso é interessante? Para algum tipo de empresa tipo varejo, que quer entender a característica do consumidor dele, pode ser interessante. Para outros tipos de empresa, não. Você vai começar a entupir de coisas no seu perfil, você talvez não consiga nem acompanhar. O que tem que ser o critério assim essencial no uso de robô? Acompanha manualmente, não pode ser só o robô tweetando, tem que ter um acompanhamento manual, você tem que intervir também. O robô pode, por exemplo, tweetar por você nas horas que você está dormindo. Você deixou programado 2, 3 coisas que é interessante repetir o que você falou durante o dia, porque você tem seguidores em outro país, outro fuso, pode ser legal. Agora, se você faz, vou dar um exemplo, que é o automático que ninguém controla e fica no perfil e acaba com a imagem da empresa. Tem algumas empresas que colocam assim: se alguém falar sobre determinado assunto que é a minha área, por exemplo, realidade aumentada, eu retuito esse cara. Então, a primeira vez que você retweetou pode ser até interessante, não é? Agora, imagina que eu tuitei sobre realidade aumentada, você me retweetou. Aí alguém que me retweetou sobre realidade aumentada, você retweetou também. Aí alguém que retweetou essa pessoa, você vai ficar retweetando a mesma coisa 50 vezes, você vai entupir a timeline do outro. Então, o uso de robô sem critério é completamente perigoso, arriscado. Uma outra coisa que a pessoa perguntou, que se a função do Twitter é manter uma relação mais intimista com o consumidor. Não necessariamente. Você pode usar o Twitter como ferramenta de broadcast, que é o caso de alguns veículos de comunicação, que você pode seguir a Info, o Blue Buzz, vários mecanismos. Você espera que eles te enviem informação o tempo todo e não necessariamente você vai conversar com eles. Então, de novo, vai depender do objetivo que você tem naquele perfil. Se você quer a comunicação, saque é só para ter relacionamento, do outro lado é só para você transmitir informação, e outros que são os perfis mistos. Vai depender do que você quer. E aí você pode usar o robô adequado com o que você quer e sempre com um controle bastante firme do que ele está fazendo para você ter sucesso. A última pergunta. Existe muita gente tentando achar uma forma de ganhar dinheiro com o Twitter, como o Tweet Paga, que é uma ferramenta, e eu gostaria de saber se no futuro o Twitter também vai se render aos anúncios publicitários, a exemplo do Orkut.
Então, essa questão de modelo de negócio do Twitter é bastante perguntada, a gente não sabe qual vai ser o futuro. O Twitter tem na realidade a gente tem duas situações aqui. Uma é o Twitter como plataforma de negócio para eles, que nem a gente tem o Google com o AdWords, o Google Maps e o Google Maps Enterprise. E o outro é você utilizar aquela plataforma com as suas estratégias, com as suas ações. E algumas empresas tentam fazer isso oferecendo algum patrocínio para as pessoas tweetarem ou elas fazem isso automaticamente através das ferramentas. Então, por exemplo, no primeiro caso, o Twitter tem uma grande quantidade de informações bastante significativas que as empresas adorariam, em geral, ter para os seus negócios. Hoje a gente tem acesso à API do Twitter, várias pessoas, que nem eu faço isso nos meus trabalhos de arte, em alguns trabalhos meus, muitas empresas fazem isso, muitas pessoas utilizam essa API, mas ela tem um limite da quantidade de informações que você pode acessar, quantas que se acessa por tempo, etc. O Twitter já recebeu ofertas para abrir essa plataforma com uma quantidade maior, que nem é o caso do Google Enterprise, do Google Maps, que ele abre muito mais performance e exclusividade na informação que você tem em seu banco de dados, comparando com o Google Maps na API aberta. Ainda não tem essa solução, a gente tem ouvido bastante falar que vai ter a solução até o Twitter para empresas, etc., mas ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Eles têm recusado qualquer desses modelos que têm sido apresentados. No caso das pessoas, e aí que é um outro modelo, que são empresas, que nem o TweetPaga ou tem várias outras aí, que você tuita, você dá liberdade para que essa empresa tweete por você ou você tuita no modo patrocinado e aí as pessoas que te seguem recebem essa informação. Então você tem um outro processo aqui que não é exatamente o modelo de negócio do Twitter, né? Então o que vai acontecer, eu adoraria ter uma bola de cristal, não sei, mas eu acho que a gente deve ter novidades para frente, conforme aumenta a concorrência. A gente tem hoje entrando geolocation no Twitter, mas a gente tem outros aplicativos como o Foursquare, o Walla, que trabalham de maneira diferente. Então conforme vai também tendo uma pressão e concorrência nas redes sociais, umas assumindo as funções das outras, a gente começa a vislumbrar novos modelos de negócios e vamos ver qual que acaba vencendo aí. Bom, gente, as perguntas foram essas. Agradeço bastante a participação, espero que seja útil para vocês as informaçõezinhas trocadas aqui. Eu estou à disposição de vocês pelo Twitter, estou lá direto, né, Marta Gabriel com TH, e a gente está em contato. Então, obrigada novamente, sucesso para vocês aí no Festival de Floripa. Um beijo, tchau!